Olá, meu amigo e minha amiga do campo, estamos em mais um Aprisco em Campo. Aqui na semana de agosto, no mês de aniversário da Aprisco. E lembrando que no mês de aniversário de Aprisco, a cada R$50 em compra, você concorre a 2 cupons. No início de setembro, iremos fazer o sorteio ao vivo aqui na Princesa. E hoje estamos aqui com o Rodrigo Vasconcelos, que é gerente do território da ADM, uma das nossas patrocinadoras aqui desse programa. E Rodrigo, estamos aqui por todos os produtores do Vale do Açu. Seu bom dia, suas considerações nesse início de programa. Bom dia a todos e a todas. Agradecendo a Aprisco a primeira parceria e o convite. Ficamos aqui à disposição para a gente conversar aí sobre os temas que sejam relevantes para a pecuária aqui do Vale do Açu. Aí, Rodrigo, a gente fez uma semana bem interessante, né, há uns dias atrás. Queria falar o que é que você achou da semana. A gente falamos sobre a mineralização do rebanho bovino leiteiro. Fizemos 3 palestras, né? Uma lá na Serra, em Tenente Laurentino. Depois descemos para o Vale do Açu. Fizemos uma no Alto do Rodrigues e uma à noite lá em Açu, que teve uma boa presença de público. E aí eu queria saber o que você achou, o que é que teve relevância em relação aos produtores, como foi sua percepção em relação a esses criadores da bovinocultura leiteira do Vale do Açu. Primeiro, o que chama a atenção, Carlinhos, é o interesse, né, do público de estar sempre aprendendo, estar vendo as tecnologias que estão disponíveis para melhorar a criação, né? A conversa que a gente teve lá na Serra de Santana, em Tenente Laurentino, a gente pôde ver o nível, o trabalho tecnificado que os produtores estão tendo, o cuidado, o zelo em aplicar novas tecnologias, surtindo efeito, né? Melhorando a produção de leite, a longevidade das vacas, a saúde e a lucratividade do rebanho. Perfeito. E aí, nós notamos que o interesse pessoal da bovinocultura leiteira sempre foi bem interessante. E uma das coisas foi desmistificar, né, a diferença entre o sal comum e o sal que é um sal mineralizado, que dá resultado em relação a resultado de fertilidade, maior produção de leite, né, pelagem do animal, maior sanidade. E aí trabalhamos aqui na Aprisco, através da ADM, com algumas variedades de sal. E aí eu queria que o público foi bom, mas agora o programa atinge um público bem maior. E ao produtor que não teve a oportunidade de estar presente nesses eventos da Aprisco, junto com a ADM, sal mineral Texal Gold 90, que é utilizado em relação à bovinocultura leiteira. Quais são as vantagens para o produtor que ainda não utiliza e que vai utilizá-lo em breve? Carlinhos, o que a gente procurou passar o recado, e aí para você que está nos assistindo, é que a importância da mineralização, agora não só de uma mineralização qualquer, né? Uma mineralização específica, tecnológica, atendendo às necessidades da categoria, do rebanho. Como a gente falou bastante, como frisou, foi muito interessante a participação de alguns produtores falando a questão dos custos, né, que são envolvidos. A gente sabe que a atividade leiteira é sempre depois da vírgula, né, então tudo muito apertadinho. E às vezes quando o produtor vai fazer a conta, às vezes chega aqui na Aprisco para fazer a compra dos seus insumos, ele diz, rapaz, o preço do milho, uma saca de 60 quilos é 80, 85 reais, um sal mineral 170, 180, e às vezes pesa na decisão, né? E o que é que a gente foi vendo nesse bate-papo, o que é que a gente trouxe e está trazendo aqui para vocês, é que a importância não só de você fornecer tanto o milho, a soja, o trigo, a torta, né, os nutrientes, os ingredientes macros em qualidade, na quantidade certa, mas também se preocupar com aquele detalhezinho, com aquele ajuste fino, que é o caso do mineral. E especificamente falando do Texal Vialac Gold, é a nossa solução ADM para nutrição de vacas leiteiras, vacas de produção, que ele vem exatamente com todos os macro e micro minerais desenhados e alinhados para atender a necessidade da produção de leite, né? A gente fez uma conta ligeirinha nesses bate-papos da gente, que é um custo, pessoal, para você entender a matemática que a gente fez. A gente viu quanto custa um saco, em torno aí de 170, 180 reais, de 30 quilos, que vai custar aí, em média, R$6 o quilo.
Mas o consumo diário de uma vaca de boa produção é em torno de 150 gramas, ou seja, no final das contas ela está custando, digamos assim, a dieta mineral 90 centavos, né? E é uma vaca que às vezes a gente está falando aí de 20, 30 litros, a R$2, mais ou menos uma conta que a gente fez aí por esses dias, a 65 reais que ela está deixando todo dia lá no balde, ou seja, um investimento muito pequeno, né, 90 centavos para o que ela pode estar rendendo. Isso falando, né, Carlinhos, apenas do leite, olhando para o leite. Mas se a gente olhar de uma forma em longevidade, a saúde que a gente vai trazer para esse animal, o bem-estar, a qualidade desse animal, a aptidão dele de poder expressar toda a genética que ele tem para a atividade leiteira é muito maior, né? Coisa que a gente ainda não mensura. E sem falar nos ganhos em relação à reprodução. Nós estamos fazendo um trabalho bem interessante em relação à inseminação artificial. E aí é impressionante, o Rodrigo e meu amigo produtor que está nos ouvindo. Os animais que consomem sal mineral têm um índice de fertilidade bem superior do que aqueles que não consomem. E aí se você fizer no final do processo da inseminação artificial, do melhoramento genético, o ganho de quanto é uma prenhez a mais, a mineralização com sal de boa qualidade se paga, como se fala, com os pés nas costas, né? Exato. Então, foi importante para desmistificar isso, que mineralizar vaca é caro, não é? Os números mostram isso, apenas precisa fazer conta, né? Qualquer dúvida, pode nos procurar aqui na Aprisco, a equipe está treinada para orientar o melhor sal para o produtor, a forma mais adequada de fornecer e qual a categoria de sal necessária para esses animais. Porque a gente falou do Texal Gold 90, que é para vaca de leite. Mas, de acordo com outras categorias, nós também temos outros sais. Que, por exemplo, o Texal 40, que além de ser indicado para novilhas, pode ser indicado para animais de engorda. Exato. Não é isso? Temos um Texal Fertilidade, que é utilizado para novilhas. E aí, Rodrigo, eu queria só que você explicasse um pouco o fertilidade em relação ao consumo, né, que é um pouco maior, é 100 gramas a mais para cada 100 quilos. Mas aí queria que você falasse também um pouco sobre essa variedade de sais de acordo com cada categoria animal. Exato. Carlinhos, é exatamente isso. A preocupação quando a gente fala de nutrição de precisão, a gente tem que entender primeiro a necessidade do animal para a gente casar com um produto adequado. Então, por isso que a ADM e aqui no Vale do Açu, através da Aprisco, a gente disponibiliza uma gama de produtos para a gente poder atender, abranger toda a necessidade do rebanho. Desde um produto que a gente chama um produto mais básico, como o Texal 40 que você falou, um produto com 40 gramas de fósforo, que ele vai atender, como a gente chama, em rebanhos que são bastante misturados, de mamanda caducando, né? Você sai daquela, digamos assim, do primeiro degrau de tecnificação, o Texal 40, para uma necessidade mais específica, e aí a gente tem que dividir, basicamente, fazer duas divisões. Uma divisão, época seca, época chuvosa. Então a necessidade vai mudar, porque o pasto vai estar disponível verde na época chuvosa e mais seco na época seca. Então aí a gente já tem essa divisão e também a categoria, né? A gente sabe que à medida que o animal vai crescendo, de cria até um animal de produção, a sua necessidade vai mudando. Então por isso que um portfólio completo para que a gente possa atender nutricionalmente todo o rebanho. Então, aqui através da ADM junto à Aprisco, vamos encontrar sal Texal Gold 90 para vaca de leite, sal Texal 40 para novilha e para animais de engorda, e para o produtor que só tem aquele macho, está solto a campo e precisa apenas de uma manutenção, um sal de manutenção, ou seja, energético, que está só com aquela palhada seca. A ADM vai ter essa solução para o produtor? Tem sim. Inclusive é um produto super tecnológico, um produto que dá bastante resultado. A gente sai daquela realidade que é muito comum, né, na nossa região, de se falar, não, eu vou escapar o gado, né? Chegou a época seca, disse, não, eu preciso escapar o gado, né? Então a gente sai desse degrau de escapar
né, de minimizar o prejuízo para realmente, mesmo na época seca, e é quando normalmente a arroba dá uma subidinha, né, porque a escassez do rebanho, a gente ter realmente um produto que vai fazer uma diferença e vai transformar essa perda de peso em ganho de peso. É o nosso Texal Seca LA. Esse LA, que é alongação, então é um produto que ele é ureado, mas é um blend, são vários tipos de ureia que vão fazer com que a eficiência da alimentação dele e essa liberação da ureia seja ao longo do dia. Então a gente está falando de segurança alimentar com eficiência em ganho de peso. Então quer dizer que o produtor adquirindo esse sal, Texal Seca, ele não corre o risco daquela... que às vezes o produtor tem um medo muito grande da utilização de ureia. E a gente sabe que a ureia sendo mal utilizada realmente causa algumas mortes no bovino, né? Ele come ureia, ele come um sal com muita ureia, essa ureia comum que a gente tem sem ser protegida, e se ele comer um excesso realmente causa um empanzinamento e vem a óbito. Exato. Nesse caso, com a ureia protegida desse Texal Seca LA da ADM, os riscos são minimizados. Exatamente. A gente está falando de segurança alimentar. Por quê? Qual é o efeito que a gente tem quando a gente fornece ureia para um ruminante? Essa ureia ela vai ser transformada em amônia. Dependendo da quantidade que entre, e é de uma vez só, porque a ureia é de rápida liberação, há o problema da intoxicação. Quando a gente está falando do Texal Seca e da tecnologia que tem nele, o da alongação, a gente tem vários tipos de ureia que, em vez de ser liberado imediatamente, ela vai ser liberada ao longo do dia. Se a gente pensa num ruminante que ele está o dia todo pastejando ou está sendo fornecido ração para ele, uma silagem, e ao longo do dia todo, é interessante que a gente tenha realmente um ingrediente que ele acompanhe esse ritmo de alimentação. Então a gente está falando realmente de um cuidado na saúde, né? A gente evitar um problema mais grave, mas também convertendo em ganho de peso. Show, ótimo. Então temos através da Aprisco, essa parceria Aprisco e ADM, temos uma variedade de sal para todas as categorias animais. Vai desde o bovinocultura leiteira, aquela que produz 20, 25 quilos de leite aqui na nossa região, até a mais, né, dizendo, menos produtiva, com 10, 12, e também para os animais que estão a campo, que estão. Então, vai lá, né, consulta a nossa equipe e a gente terá o maior prazer em atender a vocês. Rodrigo, eu queria abrir um espaço para deixar um abraço aqui a turma que participou dessas palestras, né? A meu amigo Érico Freire, que é um produtor, né, aqui de Gi, Ricardo Wagner, lá de Panguaçu, a turma de Panguaçu que se teve presente, a doutor Eric Paiva, que participou, a doutora Kênia da Ematé, que esteve presente nesse evento. Então a gente queria deixar um abraço e dizer que a equipe da Aprisco está totalmente preparada para atender você, produtor, para tentar solucionar essa parte de mineralização. Mas aí o bovino a gente conseguiu solucionar, mas aí a galera do caprino e o ovino, na ADM a gente vai encontrar sais que são próprios para a atividade da ovinocultura. E qual o diferencial, o que é que tem no sal de ovino que não tem no do bovino, né? Ou que tem no bovino, que foi preciso separar essas duas categorias. Exato. A gente tem, como a gente fala de nutrição de precisão, então a gente leva em consideração as características, a categoria que esse animal está, o ambiente, né? Se é seca, se é inverno, e também, importantíssimo, a espécie, né? Não é porque a gente está tratando de ruminantes que a gente tem que usar um sal de bovinos para carneiro, porque os dois são ruminantes, os dois comem capim, e é a mesma coisa, né? Então são espécies diferentes, então a gente tem produtos específicos que vão atender às necessidades das espécies bovinas e ovinas. Então, né, fica aqui o nosso agradecimento, né, a Rodrigo, né, que Rodrigo, de antemão eu já lhe chamo para a gente poder participar no próximo programa daqui da Aprisco em Campo, trazer sobre novidades. Quem sabe não vamos poder falar um pouco sobre o confinamento do alto grão. Sim. É uma demanda que cresce a cada dia aqui na região do Vale do Açu, e às vezes surgem muitos questionamentos dos produtores. Como é que pode? Hoje eu vou dar só milho em grão, coisa que empanzinava alguns animais algum tempo atrás, né? Então fica aí o nosso convite.
E aí nós podemos deixar, Rodrigo, de dizer que esse mês a Aprisco completa 4 anos. E aí nós estamos com a promoção de que o produtor que for lá, o cliente que for lá na Aprisco, fizer compra a cada R$50, ele ganha o cupom, coloca lá na urna que está lá no balcão da Aprisco, preenche todos os dados e na primeira segunda-feira de setembro, iremos fazer um sorteio ao vivo lá com o pessoal da Princesa, onde iremos sortear 2 vouchers de R$200. Aí o produtor usa da forma que ele quiser lá dentro da Aprisco, compra sal mineral, compra ração. Bom. Eu vou aproveitar, nós ainda temos um tempinho, para a gente falar um pouco sobre as rações que tem na Aprisco. A gente falou sobre o sal mineral, que tem para as vacas de todas as categorias animais. E aí um produto que nós apostamos bastante é a ração pronta para bezerra, né? É um produto que o produtor precisa entender que se ele não tratar bem essa fêmea, ela nunca será uma vaca com alta produção de lactação. Então, vamos tratar melhor essas fêmeas e uma solução que a Aprisco traz para o produtor é uma ração pronta, já preparada, com todos os níveis de energia, minerais, proteína. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas rações que já vem preparadas da ADM, que nós temos já à disposição na Aprisco, já existe ela, e aí que o produtor conhecesse um pouco mais, como fornecer, quais as vantagens de pegar uma ração pronta, como se desenvolve esses animais. Carlinhos, esse é um outro ponto também, que às vezes, numa bola dividida, o produtor termina investindo apenas naqueles animais que estão dando retorno financeiro, né, ou seja, que estão produzindo leite, e deixa parte do rebanho ali, digamos assim, sendo criado pela natureza, né? Mas, como você falou, a gente tem que pensar que essa bezerra recém-nascida, ou que está ali no início da criação, vai ser a futura vaca, né? E essa primeira fase da vida, ela é muito definidora para o restante da vida dela, né? Por exemplo, quando a gente está falando de bezerra para novilha, toda a formação de tecido do úbere, né, o crescimento dela, o desenvolvimento dela, é nessa fase. Então a ADM traz junto aqui a Aprisco, a Soilhac Bezerras, que é um produto peletizado exatamente para essa fase da criação. Você tem ideia qual a média de consumo desses animais de acordo com essa ração? Como é o fornecimento? Eu posso fornecer 2 vezes ao dia, uma vez? Como seria o fornecimento dessa ração aos animais bezerras? E o principal, a partir de que idade a gente já pode fornecer essa ração peletizada para as bezerras? Ótimo, Carlos. Primeiro, inicial, o que a bezerra precisa é leite. Então o que é que a gente faz para poder fazer com que essa bezerra tenha um melhor desenvolvimento? Um aporte nutricional extra leite, e aí assim a gente está falando não só de uma boa ração, no caso da Soilhac Bezerras, mas também do feno. É importante já introduzindo, fazendo essa passagem do animal monogástrico, que é como o bezerrinho nasce, para ruminante, que é o que ela vai ser na fase adulta da vida dela. Então, o ideal é iniciar aos poucos o fornecimento da ração, 100 gramas, 200 gramas, junto no baldinho de leite lá. À medida que ela for pegando, que ela for transformando, vai aumentando. E no máximo, quando ela estiver consumindo aí suas 700, 800 gramas, aí a gente já faz o que diz que é o desmame completo, né? Então essa bezerra já passa para uma outra fase, que a gente já vai trabalhar pensando ela como novilha. E eu tratando essa bezerra com a ração já pronta, né, eu vou conseguir antecipar a vida reprodutiva dela quando ela atingir 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, para ela estar mais desenvolvida e aí sim já poder entrar ela no aspecto reprodutivo através de um protocolo hormonal na qual a gente entra com inseminação ou coloca touro? Exatamente, Carlinhos. Qual é a nossa preocupação? Em torno de 24 meses ela está dentro do rebanho sem gerar nenhuma receita, né? Então, quanto mais rápido a gente fazer com que essa bezerra esteja apta, principalmente não só por idade, né? A gente está pensando em peso, em preparação, em estrutura, mais rápido melhor. Então, o retorno financeiro que ela poderá trazer para o rebanho vai ser mais cedo. E nada melhor que dizer também, não só na preocupação dela começar a produzir leite mais cedo, mas também ela ter uma longevidade, ter uma qualidade de vida e ela se pagar ao longo de 7, 8 lactações. Ótimo, Rodrigo. Rodrigo, nós estamos chegando no fim desse episódio, né, dessa parte desse programa.
Já deixo o convite aqui para você estar no próximo, para a gente falar um pouco mais. A gente sabe que a ADM tem muito mais coisas. Quem sabe no próximo a gente não fala sobre o confinamento e também sobre, quem não sabe, a ADM hoje tem uma linha muito grande. Você podia falar um pouco mais sobre o que era a ADM e também a linha de varejo, de campo que a gente chama, né? Então temos rações para aves, suínos, né? Toda a linha fase de crescimento. Então no próximo programa já fica a dica para a gente fazer esse trabalho. E para encerrar, eu queria agradecer, né, mais uma vez ao público que esteve presente lá nos eventos, nos nossos eventos da mineralização, e aí a turma de Ipanguaçu, de Pendência, a de Açu, né, a lá da Serra de Santana, que foi ótimo lá. Eu quero deixar meu obrigado ao Dr. Jailson, né, o veterinário lá, também colega de consultoria de Sebrae, juntou um público bom lá com os nossos produtores, e aí a gente queria agradecer, né? Dizer que isso só nos fortalece, né? Faz com que a Prisco valorize e tente trazer mais novidades para o produtor, para o homem do campo. Obrigado demais pela presença. E aí queria deixar um alô para todos que estiverem lá, né? O Ricardo Wagner, que é lá um criador giro leiteiro lá de Ipanguaçu, usa nosso sal, já usa o sal da Socio há algum tempo. É impressionante os resultados que tiveram lá através do Texal 90 e o Texal Reprodução, né? O Ricardo usa toda a tecnologia de inseminação artificial. Érico Freire, que está morto de feliz, essa semana a gente fez o diagnóstico da gestação lá de um gir pura que ele tem, filha de jaguar. Ele fazia igual a Érico, quase chorou lá quando deu positivo que viu o bezerro. Então, meu abraço a todos vocês. Dizer que o Aprisco em Campo é uma parceria da Aprisco e parceiras do desenvolvimento do agronegócio. Nosso objetivo, como eu sempre digo, Rodrigo, não só é vender produto, é vender informação ao produtor. Quanto mais informação ao produtor, maior responsabilidade ele vai ter, maior lucratividade e ganha o Vale do Açu. E ganhando o Vale do Açu, ganhamos todos, né? Produtor, fábrica, comerciante, tudo. Então, meu muito obrigado. Valeu mais uma vez pela participação. E no próximo programa estaremos aqui com o Rodrigo. Não vamos deixar ele embora agora não. Nós vamos falar um pouco mais sobre as coisas da ADM. Um abraço a vocês, a todos vocês. E para finalizar, só queria dizer, aniversário da Aprisco, 4 anos, agora em agosto de 2023. E quem ganha o prêmio é você. A cada R$50 em compras, ganha 2 vouchers de R$200. Um abraço e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir.